de regionalização proposta pelo grande geógrafo Aziz Absaber. Com base na análise dos diferentes tipos de relevo, vegetação, clima e da hidrografia do país, ele organizou o território em partes, cada uma com características naturais próprias, que ele passou a chamar de domínios morfoclimáticos. Além disso, ainda reconheceu as faixas de transição, que serão explicadas mais para frente. Vamos agora conhecer cada um desses domínios propostos. O domínio da Amazônia, localizado predominantemente na região norte do país, cuja forma de relevo predominante são as depressões, se caracteriza pela densa e gigante floresta amazônica, onde o clima é de tipo equatorial, tendo a elevada temperatura e umidade como marca. Possui ainda uma rede fluvial extremamente densa e caudalosa, com rios largos e navegáveis. No domínio da Caatinga, situado no sertão nordestino, em meio aos planaltos meridional e nordestino, a vegetação se caracteriza por possuir poucas folhas, ser espinhenta e ter raízes bem profundas. O clima semiárido, com elevada temperatura média e chuvas escassas e irregulares, costuma castigar a população, principalmente os mais pobres. Com relação à rede hidrográfica, além de diversos rios temporários, se destacam a presença do Rio Parnaíba e do gigante Rio São Francisco, que além de permitir a sobrevivência de várias populações, tem navegabilidade e fornece energia por meio de usinas hidrelétricas instaladas ao longo de seu percurso. O domínio do Cerrado ocupa o centro-oeste e partes do sudeste e do nordeste. O Planalto Central ocupa boa parte de sua área e o tipo de vegetação característico é o que dá nome ao domínio, o cerrado. A presença de arbustos e pequenas árvores de troncos e galhos retorcidos chamam a atenção nessa região. O clima se caracteriza pela baixa precipitação, com chuvas presentes no verão e ausentes no inverno. Assim como o domínio amazônico, se destacam as regiões hidrográficas do Amazonas e do Tocantins-Araguaia. Predominante na região sudeste, mas se expandindo ao longo do litoral brasileiro, podemos observar o domínio dos mares de morro. Esse nome é devido ao relevo predominante, com planaltos e serras ondulados, que de cima dá a impressão de estar em movimento como as ondas do mar. A vegetação da Mata Atlântica já foi bastante castigada, com apenas 6% de sua cobertura original, e diversas espécies ameaçadas de extinção. Com relação ao clima, podemos observar o tropical de altitude, característico dos planaltos com verões chuvosos e invernos secos, com queda de temperatura, e o tropical úmido, mais comum nos litorais, com baixa amplitude térmica. Na rede hidrográfica, se destaca a bacia do Rio Paraná, muito denso e navegável, com forte importância para o escoamento de mercadorias produzidas no interior do país. Em parte do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, se encontra o domínio das araucárias, localizada nas serras do sul do país. A vegetação de araucárias possui árvores únicas que só existem aqui. Infelizmente, devido ao crescimento populacional e urbano e ao desenvolvimento econômico, essa floresta encontra-se ameaçada. O clima tem como características baixas médias de temperatura e elevada umidade ao longo do ano. É drenado pelas bacias do Paraná e do Uruguai. Por fim, temos o domínio das pradarias, também chamado de pampas pelos locais. Ocupando o Planalto Meridional, sua vegetação tem como características gramíneas, que formam extensos pastos naturais. Com relação ao clima, se destacam as baixas médias térmicas e as chuvas bem distribuídas ao longo do ano. É drenado pelas bacias hidrográficas do Uruguai e do Atlântico Sul. Existem ainda as faixas de transição, classificada por Aziz como áreas onde existem elementos de um ou outro domínio. Apresenta aspectos naturais homogêneos, tendo como exemplos a Mata de Cocais, que se insere entre a Amazônia úmida e a Caatinga seca, e o Pantanal, que fica entre as áreas de floresta tropical, equatorial e do Cerrado. Muito bem, terminamos de analisar os domínios morfoclimáticos do Brasil.